Olá, queridos estudantes da Universidade Online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula iniciar nossos estudos sobre ideologias da Idade Moderna, as principais ideologias. Nós vamos ter uma aula para cada ideologia, a de agora, sobre humanismo e renascimento. Aqui eu trouxe um esquema, um cronograma para a gente dessas ideologias. Humanismo e renascimento, século XIV ao XVI. Temos a Revolução Científica do século XVII e temos o Iluminismo no século XVIII. São assuntos muito comuns em provas, ok? Não são assuntos difíceis, mas são assuntos assim, bem presentes e vocês têm que dar uma boa atenção a esses fatos. Vamos começar falando aqui das pinturas, dos afrescos mais famosos da história, que é o Nascimento de Adão, que está na Capela Sistina, no Vaticano, feita pelo Michelangelo. O Michelangelo, então, ele vai pintar praticamente todo o interior da Capela Sistina, com episódios bíblicos, e essa parte são recorte de toda a pintura que nós temos aí, toda essa narrativa feita pelo Michelangelo, e encapsula aqui características essenciais, pessoal, do humanismo, onde nós temos aí o homem sendo feito à imagem e semelhança de Deus, temos um Deus também, com um Deus físico, um Deus com corpo de homem, um Deus barbudo, uma imagem depois vai ser muito replicada, muito utilizada. Não foi Michelangelo, lógico, inventou essa representação física de Deus, mas vai popularizar bastante. Temos aqui características também de uma pintura mais realista, buscando retratar o corpo humano como ele é. Isso lembra um pouco a antiguidade clássica, Grécia e Roma. Nós vamos ver tudo isso agora, as características do humanismo e do renascimento. Vamos lá. Eles vão surgir na Itália do século XIV. Já a gente vai ver qual a diferença entre humanismo e renascimento. Eles estão muito interligados, ok? Geralmente vêm juntos nos livros de história, nas explicações. São muito interligados, mas não significam a mesma coisa. Então eles vão surgir na Itália do século XIV. Depois vão se espalhar por várias partes da Europa, com destaque, por exemplo, para a Holanda, destaque também para Espanha, Inglaterra, mas a origem do humanismo e do renascimento é na Itália. A principal característica desses movimentos é o antropocentrismo. Em grego, antropocentrismo é o homem no centro. É a ideia de valorização do homem, colocando como centro do universo, centro das ações, diferenciando-se assim, portanto, do teocentrismo medieval. Na Idade Média, a ideia é Deus está no centro do universo, Deus é a resposta para todas as questões. Aqui o humanismo e o renascimento não vão rebaixar a figura de Deus, cuidado, mas vão elevar a figura do homem. O homem feito, como vimos aí na pintura do Michelangelo, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. É o homem como sendo as atenções, o homem como transformador da natureza. E a gente, até hoje, no mundo ocidental, nós temos esse pensamento da centralidade do homem, como se o homem... muitas vezes a gente fala que o homem como se fosse o dono do planeta Terra, o homem é a espécie superior em relação às outras espécies de animais, por causa da razão, começa a ser valorizada aqui também. Então nós temos uma ideia de que, a partir do antropocentrismo, de que o homem ele transforma a natureza e o homem, de certa forma, seria um ser superior. Lógico que isso é amplamente questionado, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, essa superioridade do homem em relação às outras espécies. Mas é a característica essencial do humanismo, é esse antropocentrismo. Bem, o Renascimento, pessoal, é um movimento artístico. O humanismo é um movimento filosófico, onde o homem é o centro das atenções. O Renascimento é a representação do humanismo na ciência e nas artes, com destaque aí para pintura, escultura e literatura. De certa forma, o humanismo ele continua até hoje. A filosofia humanista é muito presente, principalmente no mundo ocidental. Já o Renascimento ele é mais circunscrito a essa época realmente da Itália, se espalhando para alguns outros locais da Europa, séculos XIV ao XVI. Então, de certa forma, o Renascimento ficou na Idade Moderna, o humanismo ele vai continuar, mas são intimamente ligados. Repetindo, o Renascimento é a representação científica e artística, com destaque para as artes aí, do humanismo. Bem, uma das características importantes também começam a tomar forma com o humanismo é o individualismo.
assim como o racionalismo. Tá? Mas a questão da razão ela vai ter um destaque maior no movimento iluminista, que nós vamos estudar também. O individualismo, pessoal, não é egoísmo. O individualismo é a ideia de que nós somos responsáveis por nossas ações. E a vida ela é nossa. Né? Nós somos responsáveis pela nossa vida. Mas como assim, Sandro? Isso é óbvio? Não, não é óbvio. Se a gente pega, por exemplo, ideologias orientais, pensamento oriental, não há um destaque para o individualismo. Nós temos um destaque muito para o coletivismo. Então, por exemplo, aqui no mundo ocidental, né, quando você faz uma ação, a ação recai sobre você. Você fez aquela ação. Já, por exemplo, vamos supor, no Japão ou Coreia, a sua família ela acaba sendo muitas vezes responsável pela ação que você faz. Ou inclusive aquele lugar que você mora acaba sendo também responsável pela ação que você faz. Então há uma diferença muito significativa, pessoal, na forma de pensar entre o Ocidente e o Extremo Oriente, por exemplo, nessa questão do individualismo com o coletivismo. É lógico que há exceções, é lógico que as coisas mudam muito, principalmente na parte oriental, nas últimas décadas. Tem havido uma ascensão, de certa forma, do individualismo em alguns locais, mas ainda persiste essa diferença. É importante a gente destacar aqui. Então, o individualismo é quando nós somos responsáveis diretos pelas nossas vidas e pelas nossas escolhas. É diferente de um coletivismo, onde geralmente aquele grupo acaba acatando todas as nossas escolhas, tá? Acatando e sendo responsabilizados, sendo afetados diretamente. Eu acho que a questão do amor romântico é importante para ilustrar isso. A ideia do amor romântico, que vai surgir na Idade Média, e tem grande destaque nessa época também do Renascimento, da escolha individual, né, de você escolher, por exemplo, com quem você vai se casar. Pessoal, mais da metade dos casamentos do mundo hoje, no século XXI, ainda são por arranjo familiar. Nós temos, então, a Índia um grande destaque, China também, o Oriente. Você tem casamentos sendo arranjados por famílias. O que para a gente no mundo ocidental é uma coisa hoje meio que impensável. Como assim é minha família que vai escolher com quem eu vou casar? Eu que vou escolher com quem eu vou casar, com quem eu vou me relacionar. Então isso é um exemplo, né, do individualismo, muito ligado a essa noção de amor romântico, de você se apaixonar por uma pessoa, de querer ficar junto com ela. Diferente, por exemplo, da importância das decisões familiares, né, em outros sistemas de pensamento. Tem vários exemplos, é muito interessante, vale a pena vocês darem depois uma pesquisada, né, porque o mundo, pessoal, o planeta, nós não pensamos da mesma forma. As sociedades pensam, estruturam seus pensamentos de formas bem diferentes. O humanismo, o renascimento, são característicos do chamado mundo ocidental. Ok? Bem, e vão buscar inspiração nos valores da antiguidade clássica, em Grécia e Roma. Nós estudamos Grécia e Roma na parte de antiguidade. Um ponto importantíssimo são os deuses. Os deuses gregos, por exemplo, e Roma vai acabar sendo muito influenciada pelos deuses gregos. Os deuses gregos eles têm adquirem muitas vezes formas humanas e têm também relacionamentos com emoções humanas. Amor, ódio, inveja, traição, piedade. Então, além disso, esses deuses, com suas formas, muitas vezes humanas, vão ser retratados de forma realista. Então, há toda as esculturas, a arte grega, a arte romana tem, né, uma característica, um ponto realista bem forte. E isso o Renascimento ele vai, né, também utilizar bastante, vai se inspirar. Então, a antiguidade clássica, que é a antiguidade greco-romana, é uma inspiração direta, é uma reinterpretação, não é uma cópia, tá, pessoal? É uma reinterpretação feita pelos renascentistas. Um ponto importante também do Renascimento é o fortalecimento da burguesia. A burguesia ela vai se fortalecer, a gente tem visto isso, vocês vão ver também nas outras aulas de Idade Moderna, por exemplo, com a expansão marítima, o renascimento comercial. O dinheiro ele vai ficando cada vez mais forte, a burguesia vai ganhando, o comércio, os comerciantes vão ganhando cada vez mais espaço. E uma das formas de ascensão social, por exemplo, torna-se uma sociedade cada vez mais urbana, isso é importante. O Renascimento tem muita ligação com a questão das cidades também. E a burguesia ela fica nas cidades. A burguesia, essencialmente, nesse momento, ela se fortalece nas cidades.
burguês, né, aquele que vive na beira das cidades, né, o burgo é a cidade. E nós temos, então, uma relação entre a burguesia e as artes. Né? A burguesia vai financiar, o mecenato. A igreja financiava, a igreja é uma das grandes mecenas, né? Vai financiar muitos artistas, a nobreza vai financiar muitos artistas, porque o financiamento artístico aqui dava prestígio social. E a burguesia, ela quer prestígio social, ela não tem ainda prestígio social, ela começa a ter prestígio econômico. Então há uma ligação forte aí entre urbanização, burguesia, cultura e arte e o Renascimento. Isso é bem interessante. E outra presença marcante no Renascimento é a presença árabe. Comentamos na nossa aula sobre Islã, na parte da Idade Média, que nesse momento o Islã, o povo árabe, tem uma medicina avançada, tem uma matemática mais avançada, traduz os textos de pensadores, filósofos gregos. Então, muitas das traduções importantes que nós vamos ter na Europa nesse momento são traduções feitas por árabes que chegam, né, e trazem para a Europa. Então, tem muita ligação, pessoal, entre os árabes e o Renascimento também, né, com essa ideia da tradução de textos filosóficos e da propagação de novas ideias. Bem, vamos comentar um pouquinho sobre essa questão do Renascimento e a sua preocupação com a forma humana, e sua preocupação com o realismo, sua preocupação e sua implantação de novas técnicas de pintura também, de representação artística. Temos aqui um mosaico medieval mostrando Maria e o menino Jesus na cidade de Ravenna, na Itália, um mosaico, né, belíssimo, na minha opinião. Era comum o pessoal retratarem crianças, principalmente Jesus, né? Mesmo criança, mesmo Jesus, às vezes bebê, com um rosto mais adulto, né? Que uma ligação à ideia de sabedoria. Então nós temos aqui Maria com o menino Jesus, a Madonna, tá? No mosaico medieval, na cidade de Ravenna, na Itália. E olhem só agora, Rafael, o príncipe dos pintores, né? Um grande nome do Renascimento. Temos Maria, o menino Jesus. Mas olha, não que uma arte seja melhor que a outra, isso é extremamente relativo. Mas olha a intenção, né, de mostrar um realismo agora, com técnicas que vão sendo desenvolvidas, técnicas de perspectiva, de 3 dimensões, de sombreamento, né, de retratar a figura humana como nós a enxergamos. É interessante também aqui que Maria e o menino Jesus não estão num ambiente como se fosse um ambiente sacralizado, sagrado, assim, num bosque, né, num campo. São louros, né, isso também é crucial. É o estabelecimento da imagem, né, de Jesus, né, de Maria, imagens religiosas, como se fossem europeização né, dessas imagens religiosas. Então a Maria aí é retratada como pessoa loura, assim como o menino Jesus. A imagem do Jesus de olhos claros, né, bem branco, cabelo castanho, é uma imagem do Renascimento. Okay? Alguns historiadores até relacionam, né, com a família Médici, com modelos de pinturas a partir de figuras da família Médici, a figura de Jesus, né, bem europeizado. Então aqui nós temos uma diferença, né, artística bem significativa. Repetindo, não que uma arte seja melhor que a outra, isso é bem subjetivo dentro do campo das artes, mas nós temos aí técnicas bem diferentes e intenções bem diferentes também. Vamos falar um pouco sobre os principais renascentistas. Aqui temos, né, rascunhos, uma montagem de rascunhos do Leonardo da Vinci, né, que seria talvez um dos principais, né, símbolos do Renascimento, porque o Da Vinci ele vai estudar engenharia, vai estudar medicina, né, vai ser um grande nome das artes, né, vai ter aí o projeto de várias invenções que futuramente, né, vão ser até concretizadas, né, nos séculos posteriores. Então, o Da Vinci é um ótimo exemplo para a gente iniciar nossa conversa sobre os principais renascentistas. Então, o Leonardo da Vinci, pintor, arquiteto, escultor, inventor, criou as pinturas da Mona Lisa, Última Ceia, estudou a anatomia humana, projetou. O estudo da anatomia humana era proibido pela igreja, era feito às escondidas, tá? Projetou máquinas de voar e pesquisou fundamentos da matemática e da física, extremamente versátil. Temos aí o grande Michelangelo, pintor, escultor, arquiteto, falamos dele no início da aula.
responsável pela escultura Davi e Pietà, pelas esculturas, né, Davi e Pietà, pelos afrescos da Capela Sistina, pela cúpula da Basílica de São Pedro, entre outras obras. Muito famoso. E a gente brinca, né, que são as tartarugas ninja, né? Leonardo, Michelangelo, Rafael. Temos aí o Donatello também, o Rafael, pintor, chamado Príncipe dos Pintores, acabamos de ver uma obra dele. Obras como a Escola de Atenas, o Casamento da Virgem. A Escola de Atenas é uma pintura fabulosa sobre a filosofia, tá? O Casamento da Virgem, a Ressurreição de Cristo. E temos aqui alguns outros renascentistas de destaque. Nicolau Copérnico, o polonês Nicolau Copérnico, que vai desenvolver a teoria heliocêntrica. A gente vai falar um pouco disso na aula de Revolução Científica, né? Então o Copérnico, ele é também uma figura da parte final do Renascimento, onde nós vamos ter aí uma grande revolução no conhecimento. Onde, o que é a teoria heliocêntrica? A Terra gira em torno do Sol. O Sol é o centro do sistema solar, o sistema é solar. E não é a Terra o centro, não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim a Terra gira em torno do Sol. O Copérnico ele vai lançar essa teoria já bem no final da sua vida, sabendo que ela ia gerar problemas com a Igreja. Quem acaba bancando, a gente vai ver isso na aula de Revolução Científica, a teoria do Copérnico é o Galileu, e vai sofrer as consequências. Temos o Michel de Cervantes, na Espanha, com Dom Quixote, uma das obras também mais importantes da literatura, que mostra o declínio da cavalaria medieval, o declínio dos valores medievais. Temos o famoso William Shakespeare na Inglaterra, obras como Hamlet, Otelo, Romeu e Julieta e várias outras. O Hamlet, o ser ou não ser, eis a questão, a ideia da dúvida, da busca pelo conhecimento, da busca pelo conhecimento interior. Temos o Romeu e Julieta, que mostra aí o amor romântico, retrata a ideia do sofrimento, do amor romântico, da escolha. Romeu e Julieta vai muito de encontro com aquilo que eu falei ainda há pouco, onde a escolha individual, por quem você deve se relacionar, quem você deve casar, em oposição à escolha familiar, que são duas famílias rivais, onde nós temos aí esse caso de amor. Temos Dante Alighieri com a Divina Comédia. O Thomas More, vai estudar a sociedade ideal na utopia. Temos uma aula sobre o Thomas More, nosso curso de filosofia. Temos o grande Nicolau Maquiavel, falamos sobre Maquiavel nas aulas de absolutismo. Tem também a aula do Maquiavel no nosso curso de filosofia. O Erasmo de Roterdã, holandês, com o Elogio da Loucura, entre outros. Então, o humanismo renascimento, pessoal, é muito diverso, apesar de ter surgido na Itália, e vai ter uma influência decisiva na nossa forma de pensamento até os dias de hoje, principalmente com a ideia da centralidade do homem, com a ideia do individualismo, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e também com o florescimento aí do pensamento racional. Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos!